Olá pessoal, aqui é a doutora Raquel. Vim falar sobre mais um assunto muito importante para a nossa saúde. Eu vou falar sobre a causa de várias doenças como diabetes, colesterol alterado, triglicerídeos, hipertensão, infarto, derrame, síndrome do ovário policístico. Então, várias doenças relacionadas a uma causa. Ao excesso de insulina no corpo. Então, se chama resistência à insulina. Eu vou explicar aqui de forma fácil para você entender o que acontece no nosso corpo quando a gente come açúcar. Mas eu não estou falando só do açúcar em si, eu estou falando dos carboidratos simples, que são arroz branco, macarrão, pães, massas, bolos, pizzas, os alimentos que vêm do trigo aí e os alimentos açucarados, principalmente. Tem também o arroz, tem também algumas frutas muito doces que também causam esse pico de glicose no sangue, né? Glicose é o açúcar, então você come lá, você está comendo, por exemplo, um prato de macarrão, um pratão de arroz, assim, sem salada, come um prato que predominantemente tem carboidratos simples. E aí o que acontece? Esse carboidrato, esse açúcar, ele entra rapidamente no seu sangue. Entrando rapidamente no seu sangue, ele vai provocar um pico de insulina. Insulina é um hormônio que faz com que esse açúcar saia do sangue e vá parar lá na sua barriga, vá parar lá no seu fígado em forma de gordura. Então, quando o açúcar chega rápido no sangue, a insulina dá um salto para poder tirar esse açúcar do sangue. Ele não pode ficar no seu sangue. É muito açúcar, né? Você chegou muito rápido, então a insulina tem que ser rapidamente produzida para poder tirar esse açúcar e ela faz tirar do sangue e jogar em forma de gordura aí para o seu corpo, principalmente lá na barriga e no fígado. E aí você fica com aquela barriga de chope, que é aquela barriga dura, que tá com aquela gordura lá entre as vísceras, entre o seu intestino, fica cheio de gordura, igual uma gordura amarela, igual da picanha, né? Você fica com o intestino cheio de gordura, entre os intestinos, na verdade, não no intestino, né? Mas por fora, lá onde tem as gorduras, e aí também vai a gordura para o seu fígado. Então muita gente pensa que a gordura que está no fígado é quando come gordura. Depende também de como se alimenta, mas a maior causa é quando essa insulina está alta por causa do açúcar em excesso. Então o açúcar é o maior vilão. Depois eu vou explicar sobre as gorduras em outro vídeo como é. Gorduras boas são necessárias até para se manter saudável, né? Mas o açúcar, jamais. Açúcar, farinha, eu já falei em outro vídeo sobre dieta anti-inflamatória, são os piores alimentos, então a gente tem que evitar ao máximo. Então, continuando, você come esses carboidratos simples, eles vão para o seu sangue rapidamente em forma de açúcar. Chegou o açúcar, o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, tem que fazer insulina para tirar rapidamente esse açúcar. E aí ela pega e transforma em gordura, joga no seu fígado, joga na sua barriga. E aí desencadeiam-se uma série de doenças. Seu corpo fica muito inflamado e aí vem todas aquelas doenças aí que eu sempre estou falando. Por exemplo, quando você tem essa insulina alta, a célula começa a receber muito açúcar. A célula, aquela célula que está lá na sua barriga, no seu fígado, ela se enche de açúcar. Ela tem que fazer alguma coisa para gastar essa energia. Ela usa uma parte para você gastar energia e forma energia para você gastar. Mas chega um momento em que ela perde a capacidade de produzir tanta energia e ela diz, chega de açúcar, não quero mais açúcar. O seu corpo é uma briga dentro dele quando você come açúcar. E ela fala, não quero mais açúcar, mas a insulina está ali. Ela está ali na porta da célula dizendo, não, você vai pegar esse açúcar, porque eu estou com ele aqui, você vai pegar. E a célula diz, não, eu não quero esse açúcar. E a insulina, você não quer? Aí o pâncreas entende assim, não está entrando esse açúcar, o açúcar continua no sangue, está muito alto, eu vou produzir mais insulina ainda, não foi o suficiente, o pâncreas pensa. Aí o pâncreas coloca mais insulina e a célula diz, não, aqui você não entra. E aí acaba que acontece uma resistência à insulina, a célula não aguenta mais a insulina e fecha as portas para ela.
Então a portinha, que é o receptor da insulina, se fecha, digamos assim, ela muda e a insulina não tem mais ação. E aí essa resistência à insulina, esse excesso de insulina, tudo isso gera todas as doenças que a gente conhece praticamente. Aí o que acontece? Quando isso aí está muito alto, a insulina, ela tira o açúcar mais rápido do sangue. Aí você comeu aquele açúcar e aí daqui a pouco já baixa a glicose no seu sangue de novo. Então ela dá picos, tá alto, tá baixo. Tá alto quando você comeu, passam umas 2 horas, 3, já a insulina já está muito alta, ela tirou aquele açúcar do sangue. E aí dá mais fome, e aí o corpo diz, nossa, eu estou sem açúcar no sangue, eu preciso comer de novo. E aí você tem mais apetite ainda por aquele doce, por aquela comida que é altamente maléfica, né? Aquela comida inflamatória, e aí você quer de novo comer doce. Então você comeu já uma pizza e já tomou um suco de laranja, que também é muito ruim. Eu vou falar uma coisa que parece estranho, mas o suco de laranja é um açúcar. Quando você tira o suco da laranja, só o suco, você fica só com açúcar. Você dispensa a fibra. A fibra, quando você come uma laranja com bagaço, o açúcar chega mais devagar no sangue e não provoca tanto essa insulina. Então você jamais pode tirar a fibra da alimentação, a fibra das frutas, não pode coar suco. Por exemplo, você vai lá, faz o suco de laranja e joga fora o bagaço. Você jogou a melhor parte fora da laranja. É claro que ela tem vitaminas também que são antioxidantes, mas não compensa ao pico de glicose que vai dar no seu sangue tomando suco e vai provocar insulina, que é altamente inflamatória no corpo e vai gerar todas as doenças. Então, suco, não, tem que comer a fruta. Faz muita diferença, tá? Quando você come a fibra, aí lá no intestino, aquela fibra vai ter que ser primeiro digerida, não vai deixar o açúcar entrar tão rápido, então isso atrapalha aquela entrada rápida de glicose no sangue e aí não vai provocar insulina. E o que nós temos que fazer para evitar essas doenças é deixar essa insulina baixa. Ao contrário, quando você come alimentos que têm baixo índice glicêmico, ou seja, eles chegam devagar no sangue, você comeu um carboidrato complexo, assim, um carboidrato mais como uma batata doce, né, uma laranja com bagaço, que na verdade tem a fibra aí, né, que atrapalha essa chegada rápida de glicose no sangue. Você come gordura boa, como eu falei lá na dieta anti-inflamatória, num outro vídeo que eu fiz. Você come vegetais, folhas, que também fazem com que a glicose não entre tão rápido no sangue. Coloca algumas sementes, né? Então tudo isso evita que o açúcar entre rápido no sangue. Aí ele vai entrando devagar e você vai usando esse açúcar para suas funções como forma de energia e ele nem provoca essa insulina aí. Essa insulina que se provocar ela, você aí vai inflamar seu corpo e vai gerar várias doenças. Então o que a gente tem que fazer é comer os alimentos certos. É por isso que eu estou insistindo na história da alimentação e também do exercício físico, né? Eu vou detalhar mais nos vídeos, vou colocar alguns posts para explicar tudo isso aí para a gente entender. Porque assim, quando você chega no médico, ele vai fazer muita coisa por você, menos agir numa coisa que é só sua, que é mudar o seu estilo de vida. Dieta e exercício físico só você vai poder fazer, o médico não faz nada. O que ele faz é aquela cerejinha do bolo lá, fazendo tudo o que você precisa além do estilo de vida. Daí é aquela cerejinha do bolo, daí fica perfeito, você tem um estilo de vida saudável, você faz exercício, você tá com a mente tranquila, daí é só colocar suplementos, às vezes hormônios, às vezes algum medicamento, mesmo que você venha a ter uma doença, você vai ter uma pressão mais fácil de tratar, um diabetes mais fácil de tratar, né? Então, sempre é diferente quando a pessoa tem estilo de vida saudável. E o exercício físico também, ele faz com que esse açúcar que chega no sangue aí, ele seja usado pelo músculo, então ele não deixa acumular, não deixa aumentar muito essa insulina. Então por isso que é fundamental fazer exercício físico todos os dias. Então tem que se acostumar a fazer exercício. Se você não consegue fazer muito, faz um pouco. Então tem que ir todo dia fazer um pouquinho de exercício, tá? E cuidar da alimentação o máximo que puder. É claro que às vezes a gente se descontrola um pouco e vai fazer uma alimentação errada e vai ter um pico de insulina.
Mas daí depois, assim, nas outras refeições, já vai acalmando o corpo e aí vai diminuindo essa produção de insulina. O que você não pode é deixar sempre essa insulina alta, sempre, porque tem gente que todo dia tem que comer um docinho, todo dia tem que comer esses carboidratos simples e aí vai mantendo a insulina cronicamente alterada e aí sim, aí desencadeia todas as doenças. E o final disso tudo aí, dessa resistência à insulina, vai acabar em diabetes, né? Porque quando o organismo, o pâncreas ali, produz tanta insulina, chega um momento que você vai dosar a sua insulina no sangue, ela está altíssima. Aí chega um momento que começa já a produzir menos. E aí a pessoa vira aquele diabetes tipo 2, né? Primeiro começa com resistência à insulina, ou seja, a insulina já está tão alta e não consegue mais atuar na célula. E depois vira um diabetes que a insulina acaba, né? Digamos assim, gastou tanto ao longo da vida que no final da vida fica diabético e aí vem todas aquelas consequências que todo mundo sabe, né? Diabetes leva a infarto, a derrame, leva a múltiplas doenças, inflama todo o seu corpo, entra açúcar em todo o seu corpo, no olho, nas células de todo o corpo, não tem para onde ir mais esse açúcar, não tem mais insulina para jogar para a célula, não tem mais para onde mandar. Foi tanto açúcar, foi tanto abuso, que daí no final a célula, o corpo todo vai se degenerando e acaba muito mal. A pessoa perde visão, aí tá cheio de açúcar no sangue, aí perde o dedo, perde a perna, assim ó, é uma das coisas terríveis do diabetes. Então a gente tem que evitar. O diabetes tipo 2 é o diabetes que a gente mesmo faz por causa do estilo de vida, tá? Então não é assim, você pode até ter uma tendência genética, pode ter, mas a ciência já provou que a epigenética, que é assim o estilo de vida, ele é mais forte do que a genética. Você pode, assim, se tem uma tendência genética, com seu estilo de vida evitar ficar diabético e as outras doenças, pressão alta e as doenças cardiovasculares, ou ter um diabetes, uma hipertensão muito mais leve, tá? Então é fundamental. Aquelas pessoas que vão ao médico e aí o médico prescreve um monte de medicação e ela não melhora o diabetes, não melhora a pressão alta, é porque está faltando estilo de vida, aí não há remédio que dê conta. Então tem que fazer a sua parte, não adianta fugir, a gente tem que saber das coisas, porque eu vejo os pacientes, eu estou fazendo esses vídeos justamente que eu vejo nos meus pacientes que eles não entendem isso. E aí quando a gente entende o porquê das coisas, aí a gente perde um pouco aquela resistência de fazer, porque só pode acontecer uma coisa com a gente, vai chegar um momento que vem a conta, ou a gente muda o estilo de vida, ou arrasta o corpo doente até o fim da vida, né? E sem energia, porque depois, num segundo momento, ainda num outro vídeo, eu vou explicar o que acontece com a sua energia. Quando o açúcar está alto, a sua energia cai lá no pé, você tem um pico de energia em seguida e depois cai. Então, é altos e baixos na vida, altos e baixos, e mais baixos do que altos, né? Então, o açúcar, ele dá aquele pico para cima e depois vem o down, né? Você fica com baixa energia, daí tem que comer mais açúcar e ele é um vício, é muito difícil largar o açúcar. Por isso é necessário desenvolver o hábito de comer coisas saudáveis, tem que ser ao longo do tempo, assim, se tiver uma crise tem que se perdoar e começar de novo. É um eterno recomeçar, assim como a vida, né? A vida da gente também é cheia de altos e baixos e a gente tem que recomeçar todo dia, não dá para desistir. Se a gente desistir, pronto, vai ter que aguentar, né? Então, comeu errado numa alimentação, numa refeição. Na próxima já muda, já vou mudar tudo, eu não vou mais fazer isso. Pronto, acabou. Tem que ir tentando até que o organismo se acostuma. Depois de uns 3 meses insistindo num hábito, ele se torna automático, você não vai ter que fazer mais esforço para comer aquilo. Então, para você mudar os hábitos, você vai ter que ter comida saudável em casa, aprender a gostar, a gente se acostuma com tudo. O que é saudável, a gente não pode ter preconceito. Ah, não gosto. Não gosto, mas vou tentar comer, porque senão não adianta. A gente não faz só o que gosta na vida, né? A gente tem que fazer o que é necessário. Então, deixa em casa sempre as gorduras boas, que evitem que você coma o açúcar e a farinha. Então, deixa lá castanhas, nozes, chia, coco, aquele coco que a gente compra que vem, aquele coco branco, assim, que tem aquela casquinha marrom, né? A gente compra e deixa ele sempre na geladeira, deixa ele, às vezes dá até para congelar e vai comendo aquilo, vai colocando nas refeições, vai fazendo com ovos, deixa sempre carnes, peixes, né? As proteínas. Aí quando der aquela vontade de comer uma coisa, você come a comida saudável. Porque se você tiver doce e você tá com aquela insulina alta ali, tá pedindo mais açúcar, você vai comer todo o açúcar que tem pela frente, é que nem uma droga. Você não pensa em mais nada, ela te deixa só pensando em comer aquele doce de novo, né? Então,
tem que ter os alimentos bons, ter a saladinha que ajuda, faz com que chegue mais devagar essa insulina, essa glicose lá no sangue, não provoca essa insulina. À medida que a gente vai mudando os hábitos, vai fazendo academia, vai baixando essa insulina, vai revertendo diabetes. Então, existem dietas específicas, que eu vou sempre falando aqui, que a gente tem que fazer dietas, né? É um estilo de vida. Dieta parece assim que você vai fazer uma semana, um mês e para emagrecer e aí vai voltar a fazer o que fazia antes. Não. Você vai mudar os hábitos para sempre. O que você faz por um tempo e larga não adianta nada. Você tem que mudar para sempre. E aquelas pessoas que estão com a insulina baixa, que fazem exercício físico, se alimentam bem, de vez em quando elas vão ter algum alimento, né, que não faz bem aí, mas ele não vai, como o seu corpo não está inflamado, não está com a insulina alta, então não vai causar grandes problemas, né, se for eventualmente.